E vamos dar início aqui, aliás, início não, continuidade, né, ao testemunho do José Marques Amaral, 60 anos de congregação cristã, ex-membro de lá, né? Bem, o que ocorre aqui, na verdade, é que pela idade que ele já tinha na época, ele começa a sofrer alguns problemas de saúde, né? Vamos lá, um grande milagre. No início do ano de 1994, comecei a ter sérios problemas de saúde e, por insistência de minha esposa, procurei um hospital a fim de fazer um check-up, especificamente na área que vinha me perturbando. Em março deste mesmo ano, fiz os primeiros exames, sendo constatado tumores na próstata. Então já se sabia que seria necessário efetuar uma cirurgia para exterminar os tumores, e fiz informado pelo médico que o caso obrigaria a fazer uma cirurgia radical, sendo que eu não teria mais controle do funcionamento do sistema urinário, ficando com incontinência urinária e sem mais condições de ter qualquer chance de manter uma relação sexual. Bem, é o que o médico falou, né? Foi-me pedido para fazer os exames pré-operatório e, como de costume, foram realizados. Foi constatado que haviam vários tumores malignos, o que se tratavam de um com 1 centímetro cúbico e um outro com 1,8 centímetros cúbicos. Se tratando de tumores malignos, me foi pedido também o exame de sangue conhecido no meio oncológico como PSA. Esse exame tem como média normal de 0 a 4 miligramas, e o meu alcançou o limite de 184,7, sendo este valor alarmante e assustador, tornando-se um caso único na medicina, surpreendendo os médicos, e na avaliação não havia mais condições para se efetuar a cirurgia. Com este alto volume de PSA, e sem que me fosse explicada, a anestesia traria uma queda dos glóbulos vermelhos, e eu provavelmente não resistiria, sendo aconselhado então a fazer a radioterapia. Não havia mínimas condições de um ser humano viver com um índice de PSA tão alto, havendo uma preocupação por quem me assistia. Já tínhamos pleno conhecimento que o mal realmente era um câncer e com um PSA muito alto. Isso me abateu sobremaneira, sabendo que para este mal ainda não há cura, principalmente quando se detecta num estado adiantado como já se encontrava o meu. E as informações que eu e minha família tivemos foram arrasadoras. E sabendo que era um caminho sem volta, comecei a chorar. Não por medo da morte, e sim por tristeza de ter que deixar minha esposa, que esteve ao meu lado por 50 anos, e também os meus filhos e netos que tanto amo. Fui fazer a radioterapia no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, hospital especializado em câncer. Antes de iniciar o tratamento, e ciente da gravidade do momento que eu estava vivendo, fui à minha igreja e pedi uma oração com a unção para que Deus pudesse me abençoar com a cura desta enfermidade. A partir de então, passei a confiar mais no Senhor Jesus, sabendo que para Ele tudo seria possível. A médica do hospital me fez um relato de tudo o que haveria de acontecer durante o período das aplicações da radioterapia. Eu teria a perda total dos cabelos, náuseas, queda no número de
heáceas, sendo que o total seria 55 aplicações. Mas ali o Senhor Jesus já começara a fazer a sua maravilhosa obra, sendo que não perdi nenhum fio de cabelo sequer, suportando relativamente bem as sessões das terapias, e não tive náuseas, sendo aqui o começo do grande milagre do Senhor Jesus na minha vida. Estranhamente, o índice de PSA continuou alto, tornando o caso preocupante, não havendo solução. Apareceram outros focos cancerígenos em todo o corpo, porém nos exames que se fazia não detectava nenhum. Esclarecendo novamente com a médica que me assistia no Araújo Jorge, ela me respondeu: nunca tinha ouvido falar que um ser humano pudesse viver com PSA tão alto por tanto tempo, e se referiu a um paciente que acabara de atender. Neste paciente, o PSA não chegava a 50 miligramas, e esta provavelmente seria a última vez que viria ao hospital, considerando o estado de outro paciente com terminal. E o senhor, com 184,7 de PSA, continha vivo. Eu, como médica, lhe digo que é realmente um grande milagre de God está fazendo em sua vida. O senhor deve ser um homem que tem uma grande fé para receber tão grande graça de Deus. Louvo ao meu Senhor por ter ouvido esta médica, a bendita confissão que ela declarou ao poder do nosso Deus e de sua misericórdia para aqueles que creem no poder que há no seu nome. Terminei minhas aplicações, mas o índice do PSA não regredia, não havendo solução para o caso. O médico que me atendia levou os meus exames para os Estados Unidos da América para que o caso fosse analisado num congresso internacional. Porém, não houve resposta nem solução. Logo que finalizei com a radioterapia, fui assistir um culto numa Assembleia de God, num bairro chamado Fama, em Goiânia. Ao entrar naquela igreja, saudei os irmãos como de costume e sabia que não conhecia, bem como não era conhecido de ninguém ali. Por coincidência, um deles era pastor que dirigia a reunião. Naquela noite, houve um fato que jamais esquecerei. Ao término de sua mensagem, ele apontou para mim no meio dos seus fiéis e falou sobre tudo o que eu estava passando. É aqueles negócio de revelação, né? Depois de informar a igreja de tudo o que estava acontecendo em minha vida, me chamou ao púlpito a fim de confirmar a palavra de Deus havia lhe dado, quando me abordou na entrada da igreja. Quando este pastor falava sobre os acontecimentos da minha vida, ele dizia à igreja que eu estava passando por uma situação irreversível em minha vida, mas que desta enfermidade eu seria curado. Apesar de ser impossível aos homens, não seria ao Senhor. Mais uma vez fui fortalecido na minha fé em Cristo e tive certeza que grandes coisas irão acontecer. Mas o PSA persistia sem solução. Voltei a realizar novos exames, todos os que foram exigidos para o meu caso, e não foi pequena a minha surpresa quando o médico que atendia me falou que eu estava curado e que não tinha mais nenhum resíduo de câncer na próstata. Bendito o nome do Senhor que ouviu as palavras daquele pastor e me deu a divina cura. Estava agora curado, mas o PSA continuava muito alto. Como assim, gente? Em janeiro de 1998, voltei a ter crises e a paralisação do rim direito. Retornei ao hospital para averiguar o que estava acontecendo. Haviam algumas anormalidades. Fiz em janeiro novos exames, sendo constatado que eu estava com vários focos cancerígenos.
Os exames foram todos positivos. Eu estava com o rim direito realmente paralisado e com 7 focos de câncer, sendo um na calota craniana, outro na herniface direita, uma na escápula direita e no fêmur, e nos demais, na coluna. Este exame ficou escondido com os meus familiares por mais de 3 meses, até que passei a sofrer fortes dores no corpo e resolvi fazer novos exames para saber o que estava acontecendo comigo. Relatei ao médico do meu passado e de toda a minha luta contra o câncer. Ele pediu esses últimos exames e me orientou que eu voltasse a procurar o Hospital Araújo Jorge para fazer novo tratamento. E fui novamente à minha igreja pedir oração e unção. Em julho de 1998, minha nora insistiu para que eu fizesse novos exames e me levou a uma amiga sua que também era especialista nesta área. Sua amiga ficou chocada quando em mãos pôde constatar a gravidade do estado de minha saúde e disse que seria necessário a retomada do tratamento, pois o câncer dos ossos acarretaria uma osteoporose que enfraqueceria os ossos e que o inevitável seria a quebra destes e, consequentemente, a minha invalidez. Vem aqui o grande milagre de Deus. Fiz todos os exames novamente, inclusive o de cintilografia óssea do corpo inteiro. Para minha surpresa, todos os negativos, não aparecendo mais nada como havia nos anteriores. Eu estava completamente curado. Hoje, estou gozando da perfeita saúde pela grande bondade do nosso Senhor Jesus Christ, que não nos abençoa pela metade, e sim realmente é o médico dos médicos. Como no relato daquela médica do Hospital Araújo Jorge, nem se eu servisse ao Senhor por todos os dias da minha vida, jamais pagarei as graças que Ele me dispersou. Foram 2 milagres que Jesus operou em mim: a cura da próstata e a recuperação dos meus ossos. Por isso eu sou agradecido por Deus, por ter ouvido as minhas orações. Em minha igreja Assembleia de Deus, em Campinas, Goiânia, e de Manaus e da Presbiteriana, e por minha família que buscou o Senhor para me curar. Aí eu pergunto, cadê a Irmandade da CCB nessas horas? Não, ele está lá no banco dos pecadores. Lá nos vídeos anteriores, ele não foi acusado lá de coisas horríveis? Os irmãos viraram as costas para ele, né? Fiz meus últimos exames e me deparei com um completo milagre, pois o meu PSA, que era de 184,7, hoje está em 0,07 miligramas, sendo que o normal é de 0 até 4 miligramas. Aí ele deixa aqui um texto de João 14:13, né? Enfim, aí o testemunho de milagre dele acaba por aqui. Na próxima parte, eu vou estar colocando a conclusão do que o pastor José Marques Amaral, ele chega com seu depoimento da Igreja do Véu, tá? E mais à frente eu vou colocar um áudio de autorização da pessoa do que conheceu pessoalmente José Amaral. E vai nos contar melhores detalhes, né, as suas experiências, né? São áudios curtos, né? Mas que, olha, vai ficar escândalo mesmo. Ok, gente? Até a próxima. Fui.